Boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel e eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é a avaliação do processo para embarcar uma rede neural baseada em YOLO, utilizando um acelerador de hardware dedicado. Então, assim, de onde surgiu o objeto de estudo do nosso trabalho, né? Então, nós temos um problema de detecção de patologias em estruturas elétricas e esse processo de detecção, né, ele é realizado durante a inspeção. A gente tem 3 tipos de inspeção atualmente, que é o via terrestre, via helicóptero e o via drone. Então, a nossa ideia é, quando estivermos fazendo uma inspeção via drone, né, automatizar alguns processos, inclusive esse de detecção de patologias. E que fluxo é necessário, né, para detectar as patologias durante a inspeção? A gente precisa visualizar uma imagem, reconhecer objetos, que podem ser torres, cruzetas ou outros objetos, mas esse foi o que nós definimos, aproximar caso necessário, verificar cada objeto segmentado, né, e apontar as patologias. O foco do nosso trabalho está exatamente nesse ponto 2, que é o de reconhecer objetos, que podem ser torres ou cruzetas, e esse processo ser feito durante a inspeção. Então, para isso ser feito durante a inspeção, nós precisávamos levantar alguns requisitos mínimos, que é basicamente poder ser acoplado a um drone, né, um sistema embarcado que possa ser acoplado a um drone, que tenha baixo consumo de energia e que a inferência da rede, né, todo o processo, seja de no mínimo 5 frames por segundo, porque nós temos aí o tempo de reação humana em torno de 200 milissegundos, então para ser basicamente, se a gente quer ajudar, né, o piloto, ser basicamente o que nós temos hoje para o ser humano, no mínimo. E o sistema que nós pensamos, nós utilizamos esse bastão de computação neural da Intel, acoplado numa Raspberry, porque é uma plaquinha bem interessante, e a placa também que a Intel dá suporte no stick, né? Então, com essa junção, nós conseguiríamos obter resultados interessantes. Então, como é que funcionou os nossos experimentos? Nós temos uma rede baseada em YOLO V3 e TinyYOLO V3, sendo a Tiny uma versão mais enxuta, com menos camadas convolucionais da YOLO, uma Raspberry Pi 3 e esse bastão de computação neural, né? Nós utilizamos aqui a versão 1 e a versão 2, e a gente vai chamar aqui durante a apresentação de NCS. E mais basicamente como é que ele funciona, né? Eu tenho uma rede, eu treino uma rede, que no caso aqui vai ser a YOLO V3 e a TinyYOLO V3. Eu pego esse modelo que foi gerado e rodo numa ferramenta da Intel, que é um toolkit, que é o OpenVINO. Ele tem basicamente 2 bloquinhos, que é o Model Optimizer, que ele pega esse modelo inicial e converte para o que eles chamam de representação intermediária, que é esse IR aqui, que com ele a gente consegue utilizar o segundo bloquinho, que é o Inference Engine, que é o que faz realmente a inferência da rede, que a gente consegue utilizar em diversas aplicações. A RASP só tem esse segundo bloquinho aqui, que é o Inference Engine. Então a gente pega o que foi executado aqui no PC, o que foi gerado no PC, e copia para a RASP. E consegue realizar inferências, né? Então, basicamente, nós fizemos a avaliação do modelo, tanto no PC como na RASP, da YOLO e da TinyYOLO. Com a YOLO, a gente consegue cerca de 95%, assim, em média, de corretor de assertividade, da quantidade de torres, né, e cruzetas que ela encontra no nosso conjunto de teste. Já a Tiny, ela faz um pouquinho, tem taxas menores, né, cerca de 90%, mas assim, ainda são taxas interessantes, principalmente quando a gente olha e verifica que ela tem uma taxa, né, um FPS maior. Então, ela se torna ainda mais interessante, porque ela consegue processar mais coisas em menos tempo, com uma taxa ainda próxima a 90%. Então, olhando aqui somente para o nosso objeto de estudo, que é na Raspberry, a gente vê aqui esse tempo de diferença, que é em azul, né? Que da YOLO ele é bem significativo, então a gente já descarta. E a gente tem esse recorte aqui na Raspberry. Então aqui, basicamente, nós fizemos a visualização, né, desse gráfico, observando cada etapa que é necessária, né, para realizar a inferência. E uma etapa assim, que a gente merece um pouco de destaque, principalmente aqui quando a gente olha para a versão 2 do stick, já que ela é maior do que a inferência, é esse tempo de transferência da imagem, né? Que é basicamente pegar a imagem de entrada, a matriz de entrada, e transferir para o stick. A gente vê que tem um processo aqui
bem lento, né? Que chega a ser maior que o tempo de inferência. Então, sobre a nossa conclusão, né, e trabalhos futuros. A gente obteve uma média de 89%, né, de assertividade de corretor de quartal em iolo, que é um valor bem interessante, olhando principalmente que nós temos uma média de 5,26 frames por segundo. Então, essa combinação aí atende o nosso requisito inicial, né? E que por isso, basicamente, a iolo foi descartada, porque ela precisa do dobro do tempo para realizar a inferência do que a versão Time. Um ponto importante também é que o stick versão 2, né, o NCS2, é 34 vezes mais rápido do que a inferência da CPU na Raspberry. Então, isso é um ponto muito importante e mostra a eficiência do stick da Intel, né? E esses resultados todos foram obtidos com imagem de entrada de 416 por 416. Então, um estudo importante que pode ser realizado, a gente vê o overhead de diminuir essa imagem, para ver a influência dessa diminuição, né, do tamanho da imagem da entrada na assertividade do modelo. E, consequentemente, também na taxa de frame por segundo. Porque se a gente tem menos coisas para processar, obviamente, nós vamos ter taxas melhores em tempo. Então, avaliar esse overhead, né? E também treinar a rede para detecção de patologias, que seria o passo seguinte daquele nosso fluxo inicial que foi apresentado. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida eu estou à disposição aqui. Muito obrigada.